Agora vamos para um exemplo de grandezas inversamente. Vamos entender o que são grandezas inversamente proporcionais. Imagine uma parede de 500 metros quadrados sendo construída. Então vamos olhar a tabela. Ó, 20 trabalhadores constroem esta parede de 500 metros em 40 dias de trabalho. Se eu diminuir o número de trabalhadores de 20 para 10, aí vai acontecer o quê? Eu aumento a quantidade de dias. Se eu diminuir mais ainda, eu vou aumentar mais ainda. Perceba, olha só. Se eu diminuo o número de trabalhadores, eu aumento os dias trabalhados. Então, grandezas inversamente proporcionais significa que quando eu aumento uma, eu diminuo a outra. Quando eu diminuo uma, eu aumento a outra. Entenderam? Elas têm relação, mas elas são inversamente proporcionais. Certo? Pensa comigo na lógica. Você tem 20 trabalhadores. Eles vão construir uma parede de 500 metros em 40 dias. Se você diminuir pela metade o número de trabalhadores, você vai aumentar o dia o dobro. Entenderam? E é assim que funciona. Agora vamos pensar pela razão. Olha só. Vamos pensar aqui, ó, de 20 trabalhadores para 10. Então eu tenho 20 para 10 e 40 para 80. 40 para 80. Se eu simplificar esta fração, vai dar 2 por 1. Se eu simplificar por 10 e por 10, vai dar 2 por 1. E se eu pegar essa aqui e simplificar por 40, vai dar 1 para 2. Percebam que as minhas razões são inversas. Mesma coisa acontece aqui, ó. 20. Agora se eu pegar de 20 trabalhadores para 5 trabalhadores, de 40 dias para 160. Olha só. 20 está para 5, assim como 40 está para 160. Se eu simplificar por 5 aqui em cima e embaixo, vai dar 4 por 1. E aqui, se eu simplificar por 40 em cima e embaixo, vai dar 1 por 4. Então, estão invertidas as razões. Pela observação, identificando a razão. Então, agora que eu sei o que são grandezas inversamente proporcionais, elas se relacionam, quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta, ok? Agora vamos pensar num exemplo aqui, usando a regra de 3 para descobrir um valor desconhecido, ok? Olha só. Se 20 trabalhadores constroem uma parede de 500 metros em 40 dias, quantos dias 5 trabalhadores levarão para construir a mesma parede? Tudo bem, a gente já sabe aqui, né? Já sabe que é 160. Só que agora a gente tem que pensar no seguinte, ó. Eu vou montar a relação. 20 trabalhadores levam 40 dias. E 5 trabalhadores vão levar quanto? Então vamos lá. Agora nós vamos usar a regra de 3 para descobrir o quê? Olha só. Se 20 trabalhadores constroem a parede em 40 dias, se eu tiver só 5 trabalhadores, quanto tempo eu vou gastar? Quantos dias eu vou levar para construir a mesma parede? Olha só. Então a gente tem 20 trabalhadores e 5 trabalhadores. 20 trabalhadores, 5 trabalhadores. E eu vou ter 40 dias e a quantidade de dias que eu não sei. 20 está para 5, assim como 40 está para... Não sei, vamos descobrir. E esse X é a quantidade de dias que 5 trabalhadores vão levar para construir a parede. Aí é que está um detalhe importante. Como nós estamos, neste momento, usando a regra de 3 para grandezas inversamente proporcionais, porque nós já identificamos quanto se eu tenho uma quantidade de trabalhador, eu levo um determinado tempo. Se eu diminuo o trabalhador, eu aumento os dias. Não é isso? Muito bem. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, eu não vou, como como na regra de 3, onde eu usei em grandezas diretamente proporcionais, eu não multipliquei cruzado. Lembra? Só que agora eu não vou multiplicar cruzado. Por quê?
porque são inversamente proporcionais. Eu vou multiplicar direto. Então vai ser 5 vezes x dá 5x e 20 vezes 40. 5x, 20 vezes 40 dá 800. X, eu quero isolar o x. Pego o 5, passo dividindo. 800 dividido por 5, x igual a 160 dias. Entenderam? Então eu usei a regra de 3, montei a igualdade, só que como é inversamente proporcional pelo enunciado e pelos dizeres, eu não vou multiplicar cruzado em x. Eu vou multiplicar direto. E aí vem para essa igualdade e até eu chegar nos 160 dias. Entenderam? Já no caso das grandezas diretamente proporcionais, eu monto o mesmo algoritmo, eu monto a mesma igualdade, lógico, parecido, né, semelhante, só que na hora de multiplicar, eu vou multiplicar em x, no caso de diretamente proporcional. Inversamente proporcional, identificado a grandeza inversamente proporcional, eu multiplico direto. Beleza? Então é isso. Agora eu vou elaborar as atividades e vocês sigam as orientações da própria atividade, ok? Até mais, pessoal!